E aí, Nação Celeste, sábado por aqui. A partir de agora, bora ficar atualizado sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Tá aí, Nação, essa é a capa, né, de mais um vídeo por aqui. Bora que tem bastante coisa pra te atualizar. E olha, né, algumas semanas aí de abrir a janela de transferências, tem bastante informação pipocando. E inclusive vai ter uma informação aqui exclusiva pra vocês, tá? Apuração minha. Uma informação interessante que talvez aí vai repercutir de uma maneira bem legal aqui nos comentários. Quero que vocês opinem, beleza? Antes, Nação Celeste, de nos aprofundarmos aqui, tá, nas primeiras notícias, já peço aquele likezão bem humilde pra você. Se você é humilde assim como eu, já deixa o like, a meta é de 500 joinha, conto com a sua ajuda. Se inscreva também no canal, vem fazer parte da nossa família Cruzeiro Nostalgia, estamos crescendo aos pouquinhos, rumo aos 70 mil inscritos. Comenta bastante, não é menos importante, também compartilha aquele nosso conteúdo. Vamos lá, Nação, eu quero começar aqui trazendo para vocês uma informação muito interessante, tá? É uma informação do Globo Esporte, que o portal Mundo Bola repercutiu. O Mundo Bola Flamengo, né? Que tá obviamente falando aqui do Flamengo, mas eu quero focar aqui no Cruzeiro, né? Que é um levantamento do GE sobre os lesionados dos clubes da Série A em 2025. Então eu vou pular essa parte, já vou para a lista aqui embaixo, tá? Achei esse portal aqui visualmente melhor para trazer para vocês, por isso que estou aqui, não estou no GE. Mas aqui, Nação, basicamente está a lista, né, dos clubes da Série A com as suas baixas médicas. E aí vocês podem observar que o time com mais lesões teve 23, né? E aí, no caso, estamos falando do Vitória, que está sofrendo um bocado, né? O Inter é outro time aí que chegou na casa dos 20, com 21, e o Santos com 20. E o Cruzeiro, Nação, é o time com menos lesões. 5 lesões, rapaziada. Ou seja, o DM do Cruzeiro nesse ano tá funcionando. Interessante, né? De verdade, interessantíssimo, tá? Lembrando que os desfalques dos jogadores que não viajaram essa semana, né? Christian, Vidalba e Gabigol não entram nessa conta porque na verdade não é lesão. O Christian fez um procedimento odontológico, o Gabigol mialgia, e mialgia não é lesão, ao contrário do que eu vi muita gente comentar. E o Vidalba foi um desgaste muscular, né, excessivo, que não chegou a ser uma lesão, mas poderia ocasionar, dependendo ali, dependendo do tempo que ele poderia jogar contra o Mushuki Runa, dependendo ali até do desgaste da viagem. Então ele ficou em BH por precaução. E aí você vê, repito, né, quando você pega essa lista, você vê o quão o DM do Cruzeiro nesse ano tá deixando aí todo mundo praticamente aí sempre à disposição do Leonardo Jardim. E aí, por exemplo, os nossos rivais do Atlético Mineiro teve 18 lesões só nessa temporada 2025. Mas tá aí, Nação, achei legal trazer e a gente repercute com vocês. Agora sim, bora para aquele giro de notícias envolvendo o Mercadão da Bola, que tá agitado. Primeira notícia que eu queria trazer para vocês e repercutir é sobre a Arrascaeta, tá? A notícia de ontem à noite que, né, repercutiu bastante foi que o Flamengo recusou a pedida, né, salarial e de tempo de contrato do Arrascaeta e do seu staff e congelou a renovação, dando prioridade, né, para renovar com outros atletas, como Pedro, como o Varela, dentre outros. E aí, isso não pegou muito bem, né, para o Arrascaeta. Ele não curtiu em nada, né, essa postura do Flamengo. E aqui, como já trouxe a informação a jornalista Isabelle Costa, o Arrascaeta vai ouvir outras propostas. Caminho aberto para o Cruzeiro ir no Arrascaeta e fazer a sua proposta para tentar a sua contratação. Não agora, mas de repente agora no final do ano. Lembrando que o contrato do Arrascaeta com o Flamengo tem duração até o final de 2026. Então o Cruzeiro pode até de repente chegar em um denominador comum com a Arrascaeta. Mas aí, como o contrato com o Flamengo só acaba no final de 26, aí o Cruzeiro precisaria também chegar num acordo com o Flamengo.
Lembrando que é público que o Pedrinho sonha com a volta do Arrascaeta. Então aqui é algo, né, de interesses que podem ser mútuos. O Cruzeiro tem. Aí, dependendo da proposta, o Arrascaeta pode também ter algum interesse em voltar. Mas só para trazer então essa questão do caminho aberto, né? Exclusivo, o Flamengo adia conversas por renovação de contrato e a Arrascaeta começa a analisar outras possibilidades. Então, bora aguardar. Vamos ver se o Cruzeiro vai tentar dar algum bote por agora, né? Talvez o Cruzeiro possa ser mais agressivo nessa possibilidade. Não nesse momento, mas de repente no final do ano, né? E também o Flamengo congelou as negociações. Nada impede que o Flamengo daqui a 2, 3 meses possa aceitar aquilo que o Arrascaeta pediu. Vamos aguardar. Tem muita água para rolar ainda por baixo dessa ponte. Fato repito, é público que o Pedrinho curte muito o trampo do Arrascaeta. Beleza, nação? E comenta se você gostaria de ver o Arrascaeta novamente vestindo a camisa do Cruzeiro. Bora para a próxima notícia? E essa aqui é a famosa a volta dos que não foram, né? Ou os que foram, né? Mas nunca chegaram. Enfim, informação do O Tempo, tá? Essa notícia, para dar os créditos, tá? Ela é da Dimara Oliveira, lá do O Tempo, jornalista, tá? Seguinte, o Cruzeiro e o zagueiro Valentim Gomes do Vélez retomaram as conversas visando uma nova tentativa de negociação. O Clube Celeste é que foi procurado pelo staff, então eles procuraram o Cruzeiro para a retomada das conversas, uma vez que o atleta queria ter fechado com o Cruzeiro no início do ano. As novas tratativas podem evoluir para uma nova proposta da Raposa, principalmente com a aproximação da janela de transferências do meio do ano que se abre mês que vem. Rapaziada, Valentim Gomes, de novo essa história pipocando no Cruzeiro. É um zagueiro que dispensa comentários, teve recentes convocações para a seleção argentina, tem um potencial absurdo, só que assim, né, o Cruzeiro foi feito de trouxa pelo Vélez umas 3, 4 vezes nessa negociação, porque o Vélez pedia X e o Cruzeiro dava X. Aí o Vélez pedia X mais Y, o Cruzeiro, tá bom, eu dou X mais Y. Depois, X mais Y mais Z, o Cruzeiro ia lá, dava. Aí chegou uma hora que o Cruzeiro falou, não dá mais, irmão. Não dá tudo que vocês pedem, a gente dá. Aí na hora de assinar tem mais alguma coisa. Então eu não sei de verdade se o Cruzeiro vai ter paciência de novo para tentar negociar com o Vélez para trazer o jogador. Fato é que o jogador quer jogar no Cruzeiro. Fato é que o Cruzeiro tem interesse no futebol do atleta. Mas a gente não sabe agora como é que está o Vélez, né? Em termos de posicionamento. Vamos aguardar. É uma posição que, na minha modesta opinião, o Cruzeiro precisa ir ao mercado. O Cruzeiro hoje tem como quarto zagueiro o Gamarra. E aí você pode até pensar, mas Gilmar, você acha que o Cruzeiro vai precisar utilizar o quarto zagueiro em algum momento da temporada? Precisamos, rapaziada, recentemente. O Gamarra jogou uns 2, 3 jogos seguidos. E eu não sei vocês, mas o Gamarra me passa zero confiança. É jovem, tem potencial, pode ser que em algum momento vire, mas nesse momento não está ainda apropriado para assumir uma sequência mínima que seja de jogos em alguma questão hipotética de lesão ou suspensão. Então estamos bem servidos, na minha humilde opinião, com a nossa dupla titular Fabrício Bruno e Vidalba e com o Jonathan Jesus, né? Que por ser novo ainda vai oscilar, mas eu acho que é um zagueiro que a gente pode ter uma certa tranquilidade, ao contrário do Gamarra. E aí, o João Marcelo seria esse quarto zagueiro, mas está lesionado. Volta lá para meados de outubro. Complicado. E aí, rapaziada? Vamos ficar nessa de torcer pro quarto zagueiro não ser utilizado? Então, precisamos sim de um zagueiro. Só que assim, ao mesmo tempo que eu acho que precisa, talvez não seja para um investimento desse tamanho, né? Porque você acha que o Valentim Gomes vai custar menos que 35, 40 milhões? Não vai. A gente sabe que o Fabrício Bruno chegou porque o Valentim Gomes não veio. A ideia era trazer, né, o Fabrício Bruno ou o Valentim. Era um ou outro. Aí chegou uma hora que o Cruzeiro falou, tá bom, vamos trazer os dois. Aí depois das pedidas, né, sequentes, sempre a mais do Vélez, o Cruzeiro desistiu. Vamos ver qual vai ser a postura do Cruzeiro, rapaziada. Inegavelmente, é um zagueiro com muito potencial, tem futebol, tá livre das lesões, tá? Como esteve, né, andando aí no DM recentemente,
tá numa sequência boa de jogos com o Vélez, convocado recentemente para a seleção argentina. É inegável que é o up muito grande, né, nesse time do Cruzeiro, até porque eu acho que ele chega e é titular ao lado do Fabrício Bruno, né? Com dor no coração, porque o Lucas Vidalba é simplesmente um cruzeirense em campo, né? Ele dá literalmente o sangue pelo clube. Mas bora ver o que vai acontecer. Repito, informação aí da nossa Dimara Oliveira. Fechado? Próxima notícia, nação. Penúltima, tá? Já caminhando pra reta final do vídeo. Informação do Globo Esporte, tá? O atacante Michael é um dos nomes cotados pelo Cruzeiro. Porém, o Michael entra na mesma circunstâncias do Luiz Araújo. O jogador já tem 6 jogos pelo Flamengo. Se fizer mais um, é o 7º e não pode jogar em 2025 por nenhuma outra equipe da Série A. Agora, nação, bora pra minha notícia exclusiva. Apuração minha, tá? Sempre de forma humilde aqui com vocês, apuração minha. É bem difícil trazer alguma notícia que seja minha, mas todas as vezes que eu trouxe, não foram muitas, se comprovaram, tá? Quem me acompanha aqui há algum tempo tá ligado. Seguinte, primeira coisa que eu achei meio estranho, a Itatiaia trouxe uma notícia do Corinthians. Nessa pegada aqui, ó, Corinthians estuda contratação de lateral para competir com o Mateuzinho, lateral direito, né? Técnico Dorival Júnior reconheceu que o Timão carece de posições no plantel. Hoje, o reserva do Mateuzinho, porque o Mateuzinho ele tá andando tranquilaço nesse time do Corinthians, né? Porque o reserva dele é o Léo Maná. E aí, rapaziada, eu conheço muitos corintianos. Léo Maná não é unanimidade nem na base, imagina no time principal. Dito isso, o Corinthians precisa de um lateral direito. Aí, beleza. Tem um companheiro, né, em tempos de faculdade, quando eu estudei no Instituto Isca, em Limeira, e ele hoje trabalha numa grande rádio, né, em São Paulo, capital. E aí eu dei uma perguntada pra ele a respeito do Fagner, né? Tava perguntando ali pra ele, trocando uma ideia a respeito de contrato. Se de repente o Corinthians teria a ideia ali, depois dessa volta positiva do Fagner, né? Como titular em um grande clube, tendo sequência, performando, se de repente o Corinthians teria interesse ali de tentar aliciar essa volta o ano que vem do Fagner, pra ele voltar a ser a solução da lateral direita do Corinthians. Vocês entenderam a minha lógica nessa troca de mensagem com ele? Bom, dito isso, eu recebi, em cima desse meu questionamento, dessa troca de conversa, uma informação que aí nos interessa, né? A informação é de que nessa janela de transferências, e quando essa notícia pipocar, lembra que você escutou aqui primeiro no Cruzeiro Nostalgia, nessa janela agora o Corinthians vai sugerir ao Cruzeiro, né, a ida do William para o Parque São Jorge. O William hoje é reserva do Fagner. Para muitos, o William já deveria ter ido embora do Cruzeiro. Para muitos, o William estava fazendo corpo mole. Isso há algumas semanas atrás, talvez hoje com alguns jogos bons recentes do William, talvez muitos tenham mudado de ideia. Mas a ideia do Dorival e da diretoria do Corinthians é contar com o William a partir do meio da temporada. E aí onde pode surgir uma possibilidade envolvendo uma troca. É o que o Corinthians vai sugerir, tá? Não necessariamente envolvendo o nome do Fagner, mas envolvendo o nome de outros atletas. O Corinthians, todo mundo sabe, passa por uma crise financeira gigantesca, não tem dinheiro em caixa, sabe que poucos clubes brasileiros vão ter coragem de negociar com eles, e é por isso que o Corinthians teria a ideia de sugerir alguma possível troca envolvendo o lateral direito do Cruzeiro, tá bom? Então, notícia, apuração do Gilmar do canal Cruzeiro Nostalgia. Repito, quando essa notícia pipocar, tá? No meio de jornalistas, né, que geralmente trazem notícias de formas mais corriqueiras, lembra que aqui você viu primeiro essa informação. Nos próximos dias, com certeza, essa notícia ela vai pipocar e aí a gente vai acompanhar qual vai ser o desfecho, qual vai ser o posicionamento do Cruzeiro. Eu dando a minha opinião pra vocês, eu não faria essa troca. Eu brinco, né, com alguns amigos. Lateral do Brasil, irmão, se você tem algum lateral mais ou menos, não libera. Porque lateral mais ou menos já é difícil de encontrar. Imagina bons laterais. O Cruzeiro sabe que o William é um bom lateral. Não dá pra liberar o William, rapaziada, pra um concorrente direto por coisas, né, nessa temporada.
Não dá. Até porque como é que você vai encontrar um suplente para essa posição? O ano passado o Cruzeiro tinha como suplente do Willian o Gasolina. É difícil achar lateral. Hoje você tem o Willian e Fagner. Você vai querer caçar sarna para coçar por quê? Deixa ele quietinho lá. O Corinthians que vai bater em outro lugar para tentar ali levar algum outro lateral. Ou ser inteligente no mercado, como na minha humilde opinião foi para solucionar o problema na lateral esquerda com o Andileri. Eu gosto do Andileri, tá lá por empréstimo. Então assim, eu não aceitaria a saída do Willian em nenhuma hipótese, nem por compra, porque eu acho que ninguém vai pagar o que ele merece, na minha humilde opinião, e nem por troca. E você, o que você acha? Comenta, nação. Então tá aí, Chinazu. Bora que bora. Vídeo finalizado, bastante notícia, né? Sabadão aí daquele jeito. Chegou até aqui, não esqueça do humilde like aqui pro nosso canal, fechou? Pra esse vídeo aqui. A partir daqui eu só posso lhe desejar uma semana, um final de semana muito abençoado, na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, eu fui e tchau!